Eu trabalhei 5 anos como guincheiro, até descobrir porque algumas chamadas só aconteciam depois das 2 da manhã. Nunca pensei que dirigir guincho fosse me colocar tão perto da morte. Quando as pessoas falam dessa profissão, imaginam que a pior parte é retirar carros destruídos depois de um acidente, não é? Também não são os assaltos, nem as madrugadas. O pior é perceber que você acaba vendo os últimos rastros da vida de uma pessoa que você nunca chegou a conhecer. Às vezes era uma mochila esquecida no banco de trás, às vezes uma cadeirinha infantil, um celular que não parava de vibrar, uma aliança caída entre os bancos. Depois de um tempo, você aprende a não pensar nessas coisas. Se pensar, não consegue trabalhar. Entrei na empresa aos 26 anos. Era um serviço pesado, mas pagava melhor do que o último emprego que eu tinha no posto de gasolina. As primeiras semanas foram exatamente como eu imaginava. Carro com pana elétrica, motor fundido, pneu estourado, gente desesperada porque precisava chegar em casa. Nada muito diferente do que qualquer guincheiro vive. Com o tempo, comecei a perceber que alguns dias sempre terminavam do mesmo jeito. Sexta-feira era dia de motorista bêbado. Segunda-feira aparecia muita bateria descarregada. Quando chovia, o número de acidentes praticamente dobrava. Tudo aquilo fazia sentido, mas existia um tipo de chamada que nunca se encaixava nessa rotina. Eram os chamados que só chegavam depois das 2 da manhã. Eles não eram mais perigosos, também não eram mais difíceis. A diferença era outra. Quase nunca via alguém esperando pelo guincho. No começo, achei normal. A pessoa podia ter ido procurar sinal de celular, podia ter conseguido uma carona, ou simplesmente ter ido buscar ajuda. Era nisso que eu acreditava. A central também nunca demonstrava estranheza. O rádio chamava, a atendente informava o endereço, eu confirmava o atendimento. Quando chegava ao local, o carro estava parado no acostamento. Na maioria das vezes, o motor ainda estava quente, a porta do motorista permanecia aberta. Às vezes, a chave ainda estava na ignição, mas não havia ninguém por perto. Eu prendia o cabo de aço, subia o carro na plataforma, levava para o pátio. Se eu tivesse prestando atenção desde o primeiro chamado, talvez tivesse pedido demissão naquela mesma semana. Mas existe uma coisa curiosa sobre a rotina. Ela faz a gente aceitar situações estranhas como se fossem completamente normais. Passei meses atendendo aqueles chamados. Nunca comparei um caso com o outro. Nunca anotei datas. Nunca fiz perguntas. Até uma madrugada de novembro. Recebi um chamado em uma estrada estadual cercada por mata. O carro era um sedã prata. Os faróis estavam acesos. O motor continuava funcionando. A porta do motorista permanecia aberta. Olhei para os dois lados da estrada. Depois caminhei alguns metros pelo acostamento. Perguntei se havia alguém precisando de ajuda. Ninguém respondeu. Enquanto prendia o cabo de aço, notei um detalhe. O marcador de combustível indicava tanque cheio. Pode parecer besteira, mas carro abandonado normalmente está sem combustível, quebrado ou batido. Aquele não. Parecia que alguém tinha estacionado o carro, aberto a porta e ido embora. Levei o carro para o pátio. Na manhã seguinte, enquanto eu tomava café em um posto de gasolina, vi uma reportagem passando na televisão. Tinham encontrado um corpo em uma área de mata próxima àquela estrada. Olhei para a tela durante alguns segundos. Depois voltei a tomar café. Em nenhum momento eu pensei que as duas coisas pudessem estar relacionadas. Pelo menos, não naquele dia. Uma semana depois, aconteceu de novo. Outro carro, outra estrada, outra madrugada. Na manhã seguinte, outra reportagem. Dessa vez, o corpo foi encontrado a menos de 2 km do lugar onde eu tinha rebocado o veículo. Foi a primeira vez que aquele assunto voltou à minha cabeça. Ainda não era medo, era só uma dúvida que eu não conseguia afastar. Passei os 2 dias seguintes tentando encontrar uma explicação. Acidentes acontecem, desaparecimentos também, estradas isoladas vivem aparecendo no noticiário. Continuei repetindo isso para mim mesmo, até receber um terceiro chamado. E percebi um detalhe que eu nunca mais consegui esquecer. O carro estava exatamente onde a central tinha informado. Era um hatch escuro. Estava parado no acostamento com os faróis acesos. O motor ainda funcionava. A porta do motorista permanecia aberta. Fiquei alguns segundos dentro do caminhão olhando para ele. Não era medo. Eu só estava tentando entender por que alguém deixaria um carro daquele jeito. Desci. Olhei primeiro para a pista.
depois para o acostamento. Não havia outro veículo por perto. Também não encontrei marcas de frenagem no asfalto. Se alguém tivesse parado às pressas, eu esperava ver pelo menos os pneus marcados. Não havia nada. Caminhei até o carro. Antes mesmo de olhar para dentro, encostei a mão no capô. Ele ainda estava quente. O motor tinha sido desligado havia pouco tempo. Olhei outra vez para os dois lados da estrada. Era uma reta longa. Se alguém tivesse ido embora a pé, eu conseguiria ver. Se tivesse entrado em outro carro, também. Mas não havia ninguém. Abri um pouco mais a porta. O banco do motorista estava vazio. A chave continuava na ignição. O rádio permanecia ligado, mas só havia o som baixo da estática. Esperei alguns segundos. Achei que talvez alguém saísse da mata. Ninguém apareceu. Voltei para o caminhão. Prendi o cabo de aço. Subi o carro na plataforma. Durante todo o caminho até o pátio, fiquei pensando na mesma coisa. Aquele motorista não podia ter desaparecido tão rápido. No dia seguinte, a notícia apareceu de novo. Outro corpo encontrado. Dessa vez a reportagem dizia que ele estava a menos de 1 quilômetro da estrada. Foi quando eu parei de acreditar que era coincidência. Ainda assim, eu não contei nada para ninguém. Quem trabalha na estrada vê tanta coisa estranha que aprende a guardar certas perguntas para si. As semanas passaram. Depois vieram outros chamados. Nem todos terminavam com uma notícia, mas todos começavam da mesma forma. Depois das 2 da manhã, um carro parado, o motor ainda quente, a porta aberta, nenhuma pessoa esperando pelo guincho. Comecei a guardar as ordens de serviço no armário do caminhão. Não por investigação, só porque alguma coisa dizia que eu ainda voltaria a olhar para elas. Meses depois, espalhei todas sobre a mesa da garagem. Foi a primeira vez que eu comparei uma com a outra. Os horários eram parecidos, as estradas também. Mas havia um detalhe que eu nunca tinha reparado. Em várias fichas, o horário de emissão era anterior ao horário registrado da ligação. No começo eu pensei que fosse erro do sistema, só que isso acontecia em todas, sem exceção. Mostrei uma delas para o supervisor. Ele mal olhou, disse que aqueles computadores eram antigos e viviam registrando horários errados. Fechou a parte e voltou para o que estava fazendo. A resposta dele deveria ter me tranquilizado, mas ocorreu o contrário. Naquela noite, eu decidi que não ia atender o próximo chamado. Eu chegaria antes. Queria descobrir quem deixava aqueles carros na estrada. Peguei a ordem de serviço assim que ela saiu da impressora. Não avisei ninguém. Entrei no caminhão e fui direto para o endereço. Cheguei quase 40 minutos antes do horário em que a central normalmente entrava em contato. Estacionei longe, apaguei os faróis. A estrada estava completamente vazia. Fiquei olhando para aquele trecho sem desviar os olhos. Os minutos passaram devagar. Nenhum carro apareceu. Nenhum farol surgiu ao longe. Nenhum caminhão cruzou a pista. Olhei para o relógio. Depois voltei a olhar para a estrada. O carro estava lá. Eu não vi quando ele chegou. Tenho certeza disso. Um segundo antes, a pista estava vazia. No seguinte, havia um carro parado no acostamento. Os faróis continuavam acesos. O motor permanecia ligado. A porta do motorista estava aberta. Meu primeiro pensamento foi que eu tinha me distraído. Corri até lá. Encostei a mão no capô. Ele ainda estava quente. Foi nesse momento que o rádio do caminhão chiou. A voz da central chamou pelo meu prefixo. Informou exatamente o endereço onde eu já estava. Olhei para a ordem de serviço no banco do caminhão. O horário era o mesmo. Desliguei o rádio. Voltei para a cabine. Fui embora sem fazer o reboque. Na manhã seguinte, descobri que outra equipe tinha retirado o carro. Horas depois, encontraram mais um corpo na mata. Pedi demissão naquela semana. Nunca mais trabalhei como guincheiro. Mas existe uma pergunta que ainda me acompanha sempre que eu passo por uma estrada durante a madrugada. Se eu estava olhando para aquele trecho o tempo inteiro, em que momento aquele carro apareceu? Até o próximo vídeo. Tenham todos uma boa noite.